Me ouvindo bem, né? Só para. Tá bem, tá bem. Pronto, pronto. Agradeço o espaço. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia, cidadão jaguaribarense, né? Demais pessoas que nos assistem hoje. Eu pedi esse espaço porque para defender uma demanda super importante. A gente vive um momento muito difícil, talvez o momento mais difícil desde março de 2020, quando a gente passou a enfrentar essa situação de pandemia, de isolamento, né, de tentar defender a vida. Então, mais do que necessário, demandas, né, no sentido de garantir a saúde de todos. E para garantir a saúde de todos, é necessário que as pessoas tenham o mínimo, né, de renda para poder ficar em casa, né? A gente sabe que as medidas de combate à pandemia são o isolamento, é a vacina agora que a gente está esperando, né? E é as medidas sanitárias de usar álcool em gel e máscara. Então, o renda básica emergencial ou permanente que a gente tem defendido, que não é só um projeto, né, defendido pela esquerda, tem tido muitos adeptos, né, do centro e até da direita mesmo, como uma medida de garantir a vida de todos, né? Eu vi que está na pauta de hoje o projeto do consórcio da vacina, é super importante, é essencial, não precisa nem a gente se alongar muito nesse tema, creio que os senhores vão aprovar aí de imediato. Espero que a vacina chegue para todos. O renda básica que eu estou defendendo, eu PSOL, os partidos de esquerda de oposição, juntamente também com outras pessoas. Agora teremos uma prorrogação do auxílio emergencial, né, da União, um valor inferior ao que é necessário, todo mundo sabe, né? Então isso nos dá margem para demonstrar aqui a necessidade da criação de um auxílio emergencial municipal. O que a gente está propondo e defendendo aqui em Jaguaribara é que se crie um auxílio emergencial temporário e abrindo parênteses, é até um requerimento aí do vereador Netinho, que eu vi que ele demandou isso há alguns dias, algumas semanas atrás, uma indicação de um programa de transferência de renda, né? E esse auxílio emergencial temporário municipal servirá para complementar, né? Complementar o auxílio emergencial federal, né? Como eu já disse, ele veio abaixo do que é necessário para garantir uma renda mínima às pessoas, dos cidadãos brasileiros. Então, nada mais do que justo, no pior momento da pandemia, o município também fazer a sua parte, auxiliando as pessoas mais vulneráveis. A gente sugere aqui, enquanto cidadão, enquanto membro do PSOL, enquanto advogado, né, enquanto ser humano, é que o município possa complementar essa renda, né? Talvez chegando aí perto do que custa hoje uma cesta básica no estado do Ceará. Essa também é uma proposta até de um deputado, né, da estadual nosso, do pessoal, Renato Roseno, está lá um projeto de indicação dele na Assembleia, né, para criar um auxílio. O projeto dele é para criar, aliás, é para criar uma renda básica permanente, né, de R$ 350, que seria o valor para complementar o quanto da cesta básica, né, que chega no Ceará, a segunda DIEESE, chega a R$ 534, salvo me engano é esse. Né? A importância de uma renda básica nesse momento, né, temporária, é vital, além de garantir a vida para que as pessoas possam de fato cumprir o isolamento, que tem sido mais difícil nessa pandemia, né, tendo em vista a vulnerabilidade econômica do nosso país. A maioria da população tem trabalho informal, precisa de fato, né, ir às ruas ou ir ao seu trabalho para ter o pão de cada dia. Então, o auxílio emergencial temporário no nosso município, ou renda básica, né, emergencial, serviria como medida paliativa ou como medida de sustento desse lockdown. Né? Não, existem diversos estudos que defendem e que dão margem aí para a gente afirmar que o renda básica emergencial ou permanente fortalece a economia,
né? Diversos economistas dizem que para cada real investido em programas de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo, você tem uma volta na economia, um aumento no PIB de até 75% daquele real. Então, a cada real investido, você tem 1,75 reais de volta aí no PIB da economia. Então, é uma medida que também ajuda a fomentar a economia. Jaguaribara tem uma dificuldade enorme nesse sentido de empregabilidade, de fazer renda girar no município devido a diversos problemas, né, ligados à barragem Castanhão, ligados à nossa informalidade na economia e etc. Então, não tem como questionar a importância também econômica desse auxílio emergencial nesse momento, né? O que a gente está sugerindo aqui é que se possa fazer isso na prática, né? De maneira temporária, talvez por 3 a 6 meses, um auxílio emergencial para as famílias mais vulneráveis, aquelas que talvez se enquadrem naqueles grupos de pobreza e extrema pobreza, né? Temos um CAD único, né, que é um cadastro do governo federal, que pode subsidiar quem são essas famílias, que podem dar uma ideia concreta de quanto isso em termos orçamentários, em dinheiro, pode ser dispendiado, né? Creio eu que o município tem como fazer isso em termos financeiros, tendo em vista, por exemplo, anular algumas despesas orçamentárias, né? A gente teve economia em outras despesas ano passado, por exemplo, a educação, não tivemos gasto com o transporte, né, de alunos, então pode ser uma verba talvez realocada, não diretamente do fundo da educação, mas pode dar uma ideia do valor a ser direcionado, né? Temos outras despesas que não sejam necessárias, mas que podem também ser anuladas para que esse dinheiro seja transferido para um programa de transferência de renda, um programa de renda básica temporário. A minha sugestão é que algum vereador, ou todos os vereadores, né, como já teve o requerimento do vereador Netinho, possam se reunir com o executivo, com o prefeito, com a assistência social principalmente, né, e já de imediato criar esse auxílio municipal, né, essa renda básica emergencial. Atrelado a isso, ou vinculado a isso, outras medidas que também estão sendo até já vem sendo realizadas em outros municípios, em outros estados. A gente pode, eu não sei como é que está, vocês podem me informar, a gente pode, além do renda básica emergencial, solicitar ao executivo um programa de distribuição de alimentos, né, de compra de cestas básicas, ou pode até se criar um grupo, né, de maneira privada ou particular para fazer esse tipo de trabalho, né. Isso foi até divulgado agora pelo prefeito de Fortaleza, o Sarto, né? Também pode-se voltar a distribuir a merenda escolar, não sei se parou, estou falando em voltar porque eu não tenho a informação, né? Então são medidas aí que são urgentes e que não demandam que a gente possa fazer uma discussão mais prolongada. E com relação a uma medida mais permanente, de uma renda básica permanente, aí sim, a partir do renda básica emergencial, municipal, né, junto com essas outras medidas, a gente possa criar uma comissão, um grupo aí junto dessa casa, né, com participação dos vereadores que se dispuserem, para a gente debater aí durante o período que tiver o auxílio emergencial, a gente possa debater para que seja uma política permanente. Talvez não nos mesmos valores, talvez não no mesmo formato, que possivelmente será um emergencial, mas que a gente possa ter esse programa, essa política pública de maneira definitiva. E a gente pode, né, de maneira virtual, obviamente, fazer audiências públicas, trazer pessoas especializadas no assunto, trazer a Secretaria de Assistência Social para fornecer os dados, a de orçamento para fornecer o que é possível, o que não é possível, e pensar no renda básica permanente, né? Como uma política extensiva, talvez, do programa Bolsa Família. Eu vejo isso de maneira crucial, muito importante, relevante por demais e muito, muito, muito necessária, né? Eu peço a sensibilidade de todos os vereadores, né? Estou aqui à disposição para participar dessa comissão ou para participar dessa ideia, desse programa, para ajudar, obviamente. E
peço que fortaleçam aí o requerimento do vereador Netinho para que de imediato esse renda básica emergencial seja realizado no nosso município. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, mas peço desculpas. Presidente, só uma dúvida aqui. Só um minuto, só um minuto.